Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né? É um prazer, tem sido muito gratificante estar produzindo e fazendo esses vídeos e compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida. A palavra do Senhor é aquilo que nós devemos ter em maior primazia em nossas vidas, irmãos. Então sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, nos ajude aí a posicionar este vídeo na plataforma do YouTube, para que ele possa alcançar mais vidas e mais pessoas possam ser edificadas pela exposição da palavra de Deus. Então não deixe de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão de vídeo, para que possamos então estar produzindo mais conteúdo cristão de qualidade para a edificação da sua vida. Hoje, como prometido, nós vamos ter a continuidade, a sequência do nosso estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Então, no Evangelho de Marcos, irmãos, no capítulo 8, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo. E agora o Senhor Jesus, então, ele vai para a cidade de Betsaida, onde ele cura um cego nesta cidade, a cidade de Betsaida. Então vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26, que é o trecho referente a esta passagem, a esta situação que aconteceu. E diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então, pessoal, este milagre aqui, ele é muito semelhante com o milagre que ocorreu no capítulo 7, no versículo 32, onde as pessoas, eles levaram um homem que era surdo, e ele falava com muita dificuldade a presença de Jesus. Então aquelas pessoas pediam que o Senhor impusesse, tocasse ele, Então, semelhante a esse milagre que Jesus faz, as pessoas também então trazem este homem à presença do Senhor e pedem então que o Senhor Jesus toque nele. Lembrando, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele chega em Betsaida, Marcos ele sempre está retratando aqui aquele Jesus em movimento, É o estilo literário de Marcos, sempre mostrando aquele Jesus que não para, aquele Jesus que não tem descanso. Só nesse capítulo nós temos o versículo 10, 13 e 22, onde nós vemos aqui o Senhor Jesus indo de um lado a outro. Então no versículo 10 diz assim: E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, como nós vimos no vídeo anterior, é a região de Magadã, de Magdala, Então no versículo 13 também: E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E agora nessa passagem que nós lemos no versículo 22, quando o Senhor Jesus então ele chega à cidade de Betsaida, ou seja, Marcos sempre retratando aquele Jesus em movimento, aquele Jesus que parece que não para nem para comer, não para nem para se alimentar, para descansar. Então Jesus ele retrata sempre o verbo de Deus em ação. Lembrando também que essa cidade de Betsaida, ela é uma das 3 cidades impenitentes que o Senhor Jesus cita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do 20 ao 24,
quando o Senhor Jesus diz, né, ai de ti Corazim, e ai de ti Betsaida, né, e tu Cafarnaum. Por que Jesus fala isso? Porque foram as cidades onde o Senhor operou a maior parte dos seus milagres, né, e as pessoas elas não corresponderam com aquilo que elas estavam vendo, né, porque como o texto mesmo diz, elas tinham olhos, mas não viam, né, elas não se apercebiam, né, que a salvação havia chegado, que Deus havia enviado aquele que ele havia prometido nas Escrituras. Então, estas três cidades, elas são como as cidades impenitentes, como eu disse, porque elas viram a maior parte dos milagres de Jesus e elas permaneceram incrédulas. Então, voltando ali àquela situação deste cego que foi levado à presença do Senhor, como eu disse, é uma situação muito semelhante com aquela do capítulo 7, por causa da maneira como as pessoas agem, por causa da maneira como Jesus curou aquele homem. Nós vamos ver que Jesus, mais uma vez, assim como no capítulo 7, ele emprega o uso da saliva para curar este homem. Então nós vamos estar vendo isso de uma maneira pormenorizada. Mas antes, pessoal, eu quero citar aqui alguns exemplos de alguns cegos que o Senhor curou ao longo do seu ministério. Por que eu quero fazer essa comparação? Para que fique claro para nós que o Senhor Jesus, ele emprega em cada método, é uma situação, irmãos. Então, cada caso é um caso, ok? Por exemplo, em Marcos 10:52, nós temos ali o cego Bartimeu. Então, o que aconteceu com esse cego? Ele foi uma cura onde não houve um contato físico com ele. Então, tanto no capítulo 7 como agora no capítulo 8, as pessoas pedem que Jesus toque naquele homem. Okay? Só que com Bartimeu, por exemplo, foi uma cura sem contato. O Senhor disse, Jesus disse, a tua fé te salvou. Então não houve contato ali. Nós temos também no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 6, quando o Senhor então, cuspindo no chão, ele faz um lodo com a sua saliva e ele unta então os olhos daquele homem que era cego e manda que aquele homem se lave no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então aqui nós vemos também mais um milagre de Jesus, onde ele emprega a saliva e agora junto com, ele faz ali um barro, um lodo, e ele unta os olhos daquele homem. Então nós vemos que é uma forma de cura totalmente diferente das demais. Sempre salientando, irmãos, Jesus, ele sabe aquilo que realmente nós precisamos, ok? Então cada caso é um caso, cada caso requer uma ação diferente do Senhor. E nós temos também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, a cura de um homem que era cego e mudo. Porém, a sua limitação física era proveniente de um espírito imundo, de um demônio, que estava possuindo a vida deste homem. Então nós vemos que cada caso, pessoal, é um caso, cada caso é diferente de outro. Então, mais uma vez, traçando esse paralelo com a semelhança do capítulo 7, Jesus então, ele pega este homem e ele tira esse homem da aldeia, assim como aconteceu lá no capítulo 7, onde Jesus ele tira aquele homem do meio da multidão. Jesus, ao tirar aquele homem da aldeia, muito provavelmente por causa da incredulidade daquelas pessoas, porque como nós vimos, Betsaida ela foi uma das cidades impenitentes de Jesus, uma das cidades onde, por mais milagre que o Senhor tivesse operado ali, as pessoas continuaram ali com seu coração endurecido e incrédulas. E Jesus então ele usa neste homem o mesmo método usado no capítulo 7, versículo 33, que é o que? A saliva. Eu não vou me deter nesse aspecto, irmãos, porque nós já falamos anteriormente a respeito da saliva nos dias de Jesus, onde se acreditava que a saliva ela tinha poder curativo, ok? Eu falei isso mais detalhadamente lá, então para não tomar muito tempo aqui no vídeo, assista lá a primeira parte do estudo de Marcos, aqui do capítulo 8, onde eu falo com mais detalhes sobre a saliva nos dias de Jesus, como ela era usada como um remédio, porque acreditava-se que ela tinha um poder curativo. Então ele cospe no olho daquele homem e ele impõe as mãos sobre ele e faz uma pergunta: você está vendo alguma coisa? Ao que ele responde: eu vejo homens andando como árvores.
Lembrando, irmãos, cada caso é um caso. Então aqui nós estamos vendo o quê? Este milagre que esse homem recebe, ele foi um milagre gradual. Ele não foi curado de uma vez só, né? Então, da primeira vez, ele vê ali meio que homens como árvores caminhando. É o que ele enxerga. Então, este é um milagre feito em duas etapas, né? E a única vez que isso acontece na Bíblia é com este homem. Então, na segunda etapa, o Senhor Jesus ele impõe as mãos sobre os olhos dele. E aí, então, ele passa a enxergar normalmente, né? O texto diz lá que ele passou a ver distintamente, começou a ver ao longe todas as coisas. Então, pessoal, não há um consenso sobre o porquê deste milagre em duas etapas. Então, em toda a pesquisa que eu fiz, não há um consenso, né? Uns atribuem essa restauração da visão deste homem de uma maneira gradual, e eles fazem uma comparação com a visão espiritual dos discípulos, que também estava se dando de forma gradual, né? Prova disso é a confissão de Pedro na passagem que nós vamos ver mais à frente. Outros dizem que por causa da incredulidade daquele local, uma vez que Betsaida era uma das cidades impenitentes. Então, talvez ali pela falta de fé daquelas pessoas, ou talvez do próprio homem, né? Nós não sabemos. Outros dizem que Jesus curou a visão daquele homem e posteriormente curou o seu cérebro para então receber as imagens, né, que os olhos estavam captando. Mas, irmãos, nós devemos nos lembrar do seguinte, que a limitação, ela nunca está no Senhor Jesus. Toda limitação, irmão, se encontra em nós. Toda impossibilidade, ela está sempre do nosso lado. Ela nunca está do lado de Deus, né? Como diz a sua palavra, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Então, como eu disse, nós devemos lembrar que cada caso é um caso. Cada caso requer uma ação diferente, né, do Senhor Jesus. Nós podemos fazer aqui uma aplicação espiritual, né, nesta passagem, uma vez que a nossa visão espiritual, irmãos, ela se dá de uma forma gradual, não é verdade? Nós, quando caminhamos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente não passa a entender e a compreender todas as coisas de uma hora para outra, né? A gente não passa a entender de um culto a outro todas as verdades espirituais do reino. Então a gente pode fazer uma aplicação nesse texto, que essa progressão de vista neste homem, né, em duas etapas, ela é o mesmo que a nossa visão espiritual acerca do reino, né? Ela é gradual, ela vai sendo aos poucos, né? A gente não aprende tudo de uma única vez. Prova disso que eu estou falando, né? Eu marquei aqui alguns textos que falam sobre essa evolução espiritual, esse conhecimento espiritual gradual, né? Quando ele vai acontecendo aos poucos. Nós temos, por exemplo, lá em Provérbios 4:18, onde diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um processo, né? É uma caminhada com o Senhor, sempre buscando conhecer ao Senhor, sempre buscando, né, irmãos, como nós falamos em vídeos anteriores, a gente não pode ficar numa fé infantil, a gente tem que procurar crescer na fé, a gente tem que procurar exercitar a nossa fé, nós temos que buscar o conhecimento de Deus na sua palavra. Então tudo isso é feito de uma forma gradual, né? De uma forma gradativa, aos poucos. Nós temos também no livro de Oséias capítulo 6, o versículo 3, a parte A do versículo, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você conhece a Deus, você conheceu o Senhor, muito bem, então prossiga, dê continuidade a esse conhecimento, como eu disse, buscando o Senhor em oração, lendo, meditando na sua palavra, ok? E nós então, depois nós vamos à passagem que é dita como a confissão de Pedro. Ela se encontra lá no versículo 27 ao 33. Vamos estar lendo essa passagem aqui, do 27 ao 33. E diz assim:
saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, pessoal, nós vemos, até no próprio capítulo 8 aqui, na primeira parte do nosso estudo, que os discípulos estavam com uma grande dificuldade em compreender quem era Jesus. Eles estavam com uma dificuldade de crer naquilo que os seus olhos estavam vendo. Então nós podemos claramente perceber até aqui que os discípulos, como o Senhor disse aqui, eles não estavam evoluindo em fé. Por conta disso, nós temos no próprio capítulo 8 aqui, no vídeo anterior que nós fizemos, a segunda multiplicação dos pães. O Senhor então faz uma crítica ali aos discípulos: olha, vocês ainda não estão entendendo, vocês ainda estão com o coração endurecido. Então a gente vê até aqui que os discípulos eles não estavam evoluindo no seu conhecimento de Deus, no conhecimento do Senhor Jesus. Eles não estavam crescendo em fé, ok? Prova disso nós temos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando, aquela passagem da tempestade, e aí no versículo 41 diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles não sabiam com quem eles estavam andando ali. Eles não estavam tendo esse discernimento espiritual, irmãos. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos pedir a Deus, com veemência, irmãos, com fé, é discernimento espiritual, irmãos. Nos dias de hoje, eu creio que seja um dos dons mais importantes que a gente pode estar buscando aí aos pés do Senhor, ter esse discernimento espiritual que os discípulos não estavam tendo. Nós temos também no capítulo 6, versículo 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, por conta dessas e outras passagens, vemos que os discípulos não estavam evoluindo em fé e ainda não tinham a compreensão correta acerca de Jesus. Então, nesse versículo do 27 ao 30, eu li até o 33, nós temos 2 visões sobre quem é Jesus, ok? Então, nós temos ali 2 visões a respeito de quem é Jesus. Então, a primeira visão que nós temos aqui, dita pelo texto, quando o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: olha, quem dizem os homens que eu sou? Então, no versículo 28, os discípulos responderam para Jesus: olha, Jesus, as pessoas estão dizendo que você é o João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um dos profetas. Então, esta visão, irmãos, distorcida sobre quem é Jesus, nós encontramos também lá no capítulo 6, no versículo 14 ao 16, quando aquela passagem do rei Herodes, quando Herodes fica sabendo dos milagres de Jesus, e o ministério de Jesus passa a ser algo notório, e conhecido de todos. Então diz assim: e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João que batizava ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar.
né, ressuscitou dos mortos. Na maioria dos casos, essa falta de compreensão muitas vezes estava partindo dos judeus, né, que eram aqueles que tinham as escrituras nas mãos. Eles que tinham ali, né, o conhecimento das escrituras acerca do Messias. Então, em tese, quem deveria reconhecer logo de pronto que Jesus era o Messias eram justamente os religiosos, porque eles tinham ali nas mãos as escrituras, os rolos, né? Eles tinham ali os livros da lei. Lembrando, irmãos, que naquela época uma folha de papel custava 2 dias de trabalho. Então não era todo mundo que tinha acesso às escrituras. Por isso, então, ia-se à sinagoga nos sábados e ali uma única pessoa fazia a leitura do livro e posteriormente ali uma explanação, uma pregação sobre aquele texto. Mas não era como nos nossos dias que cada um tem a sua Bíblia hoje em dia. Não, naquela época não. Então, em tese, quem deveria reconhecer o Senhor Jesus eram os religiosos, eram os judeus, né? Porque a salvação veio dos judeus primeiramente para os judeus, mas os seus não o receberam, como diz a palavra. E nós vemos em contraponto disso que os gentios é que estavam correspondendo, né, com fé. Os gentios é que tinham uma visão mais assertiva a respeito de Jesus do que os próprios judeus. Nós temos, por exemplo, ali o cego Bartimeu, quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele sabe quem é Jesus, que é aquele que o Senhor prometeu a Davi, né, que reinaria, que seu trono seria perpétuo, seria eterno. Então, esse discernimento espiritual estava faltando aos judeus e estava sobrando ali, né, nos gentios. Então, irmãos, tão prejudicial quanto não conhecer a verdade é conhecê-la de forma incorreta. Porque a verdade, quando você conhece ela de uma forma incorreta, ela não vai surtir o efeito, né, necessário na nossa vida. Quando ela é ensinada, quando ela é pregada incorretamente. Então era o problema dessas pessoas. Elas tinham uma visão distorcida sobre quem era Jesus, né? Por quê? Porque então hoje o tempo se passou, irmãos, mas essa visão distorcida sobre quem é Jesus, ela perdura até os dias de hoje. Por isso que nós, como igreja, não podemos, irmãos, nos calar, né? Então muitas vezes o que nós estamos vendo hoje é uma caricatura de Jesus, é uma visão distorcida, né, que se prega, que se ensinam acerca de Jesus. Hoje todo mundo tem uma visão acerca de Jesus, todo mundo pensa alguma coisa. É aquilo que nós chamamos de relativismo, né? Todo mundo tem o seu conjunto de regras e valores e aquilo é a verdade máxima na sua vida, desprezando então as escrituras, os ensinos, né, da palavra de Deus. Porque Deus está na sua palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Então hoje a visão correta de Jesus se encontra nas escrituras, mas infelizmente, né, está sendo pregado uma meia verdade, uma verdade incompleta está sendo pregada hoje em dia. Então hoje nós temos o quê? O Jesus à la carte, a gosto do cliente, né? Não, o Jesus good vibe, o Jesus é amor. Não, Jesus, né, é meu amigão, ele sabe, ele me conhece, né? Fica o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, não quer mudar. E acha que Jesus tem que aceitar ele do jeito dele. Não é assim, irmãos. A gente precisa ter uma visão correta, né, sobre quem é Jesus. Quem é Jesus, irmãos? Então nós vamos para a segunda visão contida sobre Jesus nesse texto, que é aquela visão revelada pelo próprio Deus. A quem? Aos discípulos. Então, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Então, os discípulos respondem. E agora Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então, agora a preocupação de Jesus é saber: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então, nós, os discípulos, precisamos ter essa visão
correta acerca de Jesus, porque nós vamos ensinar, nós vamos pregar esse Jesus para as pessoas. Por isso é necessário que a gente tenha, né, uma visão correta acerca do Senhor Jesus. Então nós vemos lá essa mesma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 17, né, quando Pedro faz essa confissão, tu és o Cristo. Mateus então, ele descreve essa passagem com mais riqueza de detalhes do que Marcos. Então diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação, irmãos, acerca de Jesus, essa revelação correta acerca de Jesus, ela provém de Deus, porque a gente pode ver que os discípulos até aqui, eles não estavam entendendo nada, né? Eles estavam com o coração endurecido, eles não sabiam, né? No capítulo 4, lá no versículo 41, eles perguntaram, quem é esse aí que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. Mas aqui nessa confissão de Pedro, quando ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, essa revelação ela vem da parte de Deus para a vida dos discípulos. Então, irmãos, tanto nós quanto os discípulos, nós jamais chegaríamos a essa compreensão, a uma compreensão correta, se Deus não nos revelasse. Porque se Deus não se revelar a nós, irmãos, né, vai continuar sendo aí, cada um vai continuar tendo a sua opinião acerca de Jesus, sobre quem é Jesus. Não, Jesus é um filósofo. Não, Jesus é um psicólogo. Não, Jesus é um médium, né, como diz lá os espíritas. Então, se Deus não se revelar a nós, irmãos, a gente vai continuar tendo essa opinião distorcida acerca de Jesus. Os discípulos jamais chegariam a essa conclusão sozinhos, se Deus não revelasse isso a eles. Então, também nós somos dependentes desta revelação de Deus, né, para as nossas vidas. Ele precisa, irmãos, descortinar os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, tirar esse coração de carne. Esta é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, para conhecermos o Senhor, né? E como diz lá em Oséias, que nós lemos aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque é gradual, né? Esse crescimento, esse amadurecimento, ele é gradativo. Então, agora que os discípulos já sabem quem é Jesus, o Senhor Jesus agora passa a ensinar a eles o seguinte, o propósito da minha vinda. Que então, no versículo 31, o próximo passo no avanço desse entendimento, agora que os discípulos já sabem quem é Jesus, eles precisam saber então o motivo da sua vida. Então o Senhor passa a ensinar isso a eles, pois como vimos, a abertura, né, de visão e o progresso desse entendimento, ele é gradual. Lembrando, pessoal, que no Evangelho de Marcos, ele é o menor de todos os evangelhos. Ele tem apenas 16 capítulos e nós estamos na metade dele. Então agora, daqui para frente, Marcos retrata a reta final da vida e ministério de Jesus. Por isso já o Senhor Jesus passa a ensinar então os discípulos o propósito da sua vinda. Ele já caminha para o final da sua vida, né, e do seu ministério. Então agora o que o Senhor Jesus passa a ensinar aos discípulos, que Marcos relata aqui, é que o cordeiro precisa ser imolado. É o que o Senhor Jesus disse lá para os discípulos, né? Convém que eu padeça muito, né? que eu seja morto, crucificado, que ao terceiro dia eu ressuscite, né? Porque para isso o Senhor Jesus veio, né? Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, disse João Batista. Então esse cordeiro, Jesus, precisava ser sacrificado, o cordeiro precisava ser imolado, né? O sacrifício precisava ser feito. Então ele ressuscitaria ao terceiro dia. Caso contrário, irmãos, não haveria salvação. Se Jesus não fosse crucificado, né, e ressuscitado, né, nós não teríamos salvação, estaríamos, né, sob a condenação do pecado até os dias de hoje. Só que a reação de Pedro no versículo 32, ela deixa claro a expectativa não só de Pedro, mas também dos discípulos. Porque Pedro então ele chama Jesus à parte, o texto diz,
E ele começa a repreender Jesus, dizendo: não, Jesus, de maneira nenhuma isso acontecerá com você. Né? A gente vê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 22, Pedro dizendo para ele: olha, de modo nenhum te acontecerá isso. Tem compaixão de ti, Jesus. Né? Por quê? Porque a expectativa não só de Pedro como dos discípulos era que esse Cristo ele viria trazer um reino físico. Que o trono de Jesus seria um trono militar, como foi de Davi, né? Por exemplo. Que ele libertaria Israel do poderio de Roma. Né? Eles não enxergavam, eles não tinham esse discernimento de um reino espiritual. Né? Prova disso foi a primeira multiplicação dos pães, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele retrata essa primeira multiplicação, onde o povo veio para arrebatar Jesus para fazer o rei. Então essa era a expectativa, né, dos discípulos e das pessoas ali, né, que criam em Jesus, que estavam ali acompanhando ele no dia a dia. Eles queriam essa independência militar, eles queriam essa independência de Roma, eles queriam voltar a ser uma nação independente, uma vez que nos dias de Jesus, Israel estava sobre, né, o poderio militar, o domínio de Roma. Né? Roma era o grande império naquela época. Então essa fala de Pedro, né, quando Jesus fala: olha, eu preciso morrer, então aquilo frustra as expectativas de Pedro. Então é importante também a gente, né, irmãos, não criar falsas expectativas. Né? Precisamos nutrir a verdadeira esperança em Cristo contida nas Escrituras. Né? Então uma coisa é a nossa expectativa, outra coisa é aquilo que está na palavra de Deus. Okay? Então nós precisamos ter a nossa fé embasada nas Escrituras, não em nossas expectativas. Jesus não veio para, né, suprir as expectativas de Pedro. Ele veio para morrer. Né? Então, só que quando Pedro ouve esse discurso de Jesus, Pedro fala: não, né, isso vai contra a expectativa dele, né, porque ele queria, né, essa libertação, né, ele queria o Israel independente. Só que Jesus, ele não veio para se autopreservar, irmãos. Então, quando o Senhor Jesus diz que o Senhor, né, o servo não é maior que o seu Senhor, então, se Jesus é Senhor e ele padeceu, irmãos, então fatalmente nós também iremos sofrer, ok? Então que isso fique claro, né? Porque essa é a verdadeira mensagem da cruz, irmãos. Se Jesus sofreu, nós vamos sofrer também, porque ele não veio para se preservar, ele veio para se doar. Okay? Então o nível de sucesso de Jesus não veio naquilo que ele veio, não foi naquilo que ele reteve. O nível de sucesso de Jesus estava no nível do seu esvaziamento. Ele se esvaziou da sua glória, né? Ele deixou a sua habitação na glória, ele se esvaziou e ele se humilhou. Então se Jesus fez isso, irmãos, nós não estamos livres também de fazer. Então ele veio para se doar, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então no versículo 33, quando Pedro então tenta, né, demover Jesus dessa missão, e nós vamos ver que não era Pedro ali, Pedro estava sendo só um instrumento. No versículo 33, então Jesus vira para os discípulos, repreende a Pedro. Só que ele não diz a Pedro: ó Pedro, cala a boca, você não sabe o que você está falando, você está falando besteira. Não, ele repreende a Satanás. Ele repreende a Satanás, ele se volta para Pedro. Vamos ler aqui novamente esse versículo aqui. Ó, versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então o que nós temos aqui, irmãos? Mais uma investida do inimigo contra a vida do Senhor Jesus, tentando, né, convencer ele a abandonar a sua missão. Né? A gente lembra que lá no deserto, Satanás ele usa a mesma estratégia de autopreservação ali no deserto com Jesus. Né? Ele diz: olha, você não está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pão. Autopreservação. Né? Satanás ensina que filho de Deus não pode sofrer, não pode passar por necessidade. Então, só que quando Satanás ele não teve sucesso nesse ataque direto
contra Jesus no deserto, então ele usa agora quem? Pedro. Ele usa uma pessoa próxima de Jesus para tentar convencer Jesus a abandonar a sua missão. Então, irmãos, a estratégia do inimigo é essa: quando ele não te consegue vencer num ataque direto, ele vai usar alguém que tem influência sobre você. Então é necessário que você esteja com um discernimento espiritual aguçado, como o Senhor Jesus disse lá, vigiai e orai, que nós estejamos sempre atentos à investida do inimigo, porque quando Satanás se retira de Jesus lá no deserto, o texto diz que ele se retira para atacá-lo novamente em tempo oportuno. Então, é aquele ataque, ele se retira, depois ele volta de novo com usando uma nova estratégia, mas sempre com a mesma finalidade, irmão, de nos fazer desistir, de nos fazer parar. Então Jesus, já sabendo ali, que Pedro estava sendo um instrumento do inimigo, ele repreende a Satanás. E aí nós vemos aqui algo, o mesmo Pedro que recebeu uma revelação de Deus acerca de Jesus, agora está emprestando a sua língua ao diabo, irmãos? Então, e nós não somos diferentes dos discípulos, ok? A gente não pode nos colocar num patamar de superioridade, A gente muitas vezes faz a mesma coisa, irmãos? Então, a importância, de vigiarmos, de estarmos em constante atenção. Então, após repreender os discípulos, Jesus então ele se volta para a multidão, ele começa a ensinar sobre como devemos seguir Jesus. Uma vez que Pedro, sendo usado pelo inimigo, ele veio com essa conversa de autopreservação, não que o Senhor tem que, jamais isso vai acontecer com o Senhor não pode passar por isso. Então agora a preocupação de Jesus é sobre como ensinar as pessoas sobre como devemos seguir a Ele. Então nós temos ali, cada um deve levar a sua cruz, no versículo 34 ao 38. Vamos fazer a leitura aqui. E diz assim: e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes. Então é Jesus com os discípulos se voltando para a multidão agora: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então agora o Senhor vai nos ensinar como devemos segui-lo. E ele começa dizendo o seguinte, nesse texto: quem quiser vir após mim. Ok, irmãos? Então, é quem quiser. Jesus, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga ninguém, ele não induz as pessoas, ele não força as pessoas para segui-lo. Você quer segui-lo? Você quer segui-lo? Então ele diz assim: se você vai me seguir, não é obrigado. Mas ele está dizendo assim: você não é obrigado, mas se você quer me seguir, ele diz, é nos meus parâmetros, não nos seus. Não é obrigado, ele não te força. Mas se você quiser segui-lo, irmãos, tem que ser do jeito dele, ok? Não é do nosso jeito. Não é, como se está ensinando hoje em dia nesse relativismo, Não é do nosso jeito, irmãos. Nós falamos isso muitas vezes já em vídeos anteriores. Deus tem o seu jeito de ser cultuado, de ser adorado, e isso está contido nas Escrituras. O que acontece é que as pessoas estão inventando muitas maneiras, para tornar o Evangelho atraente e agradável, ok? Dissolvendo as principais verdades da Bíblia. Isso é um perigo, irmão. Essa é o sofisma, é a falsa verdade. Então Jesus está falando aqui, você quer, você não é obrigado. Agora, se você vier me seguir, é do meu jeito. E nós temos aqui algum exemplo aqui. Eu citei um exemplo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8,
versículo 19 e 22. E diz assim: e aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. Irmãos, é como se Jesus pensasse assim: sei, né? E aí qual que é a resposta dele? As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você vai me seguir? É como se Jesus estivesse perguntando para ele: ó, você vai me seguir? Beleza. A raposa tem seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Depois diz: e outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. É do jeito dele, irmãos. Quando ele passa, né, quando ele escolhe os discípulos que seriam o apostolado dele, os 12, ele passa por eles e diz: segue-me. E os caras não fizeram, não pararam para ficar fazendo conta. Né? Eles abandonaram os seus empregos, eles deixaram suas famílias para seguir a Jesus. Então é do jeito dele, irmãos, não é do nosso. Depois que o Senhor Jesus diz isso, ele estabelece um tríplice imperativo: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ok? Então, o primeiro, negue-se a si mesmo. O que é isso, irmãos? É a mortificação da vontade. A sua vontade agora não é mais para te agradar. Você deve viver agora, irmãos, para agradar o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Sabe aquela dívida que era impagável? Então, Ele pagou. Então agora, Ele é o Senhor. Lembrando que o Senhor bíblico, biblicamente falando, né, essa palavra, ela não tem a mesma conotação que tem hoje, por exemplo. Quando a gente chama alguém de Senhor, é um sinal de respeito. Lá naquela época também era, mas o Senhor era aquele que tinha adquirido um escravo, que tinha comprado um escravo. Ele era o dono daquela pessoa. Então, o Senhor bíblico era aquele que comprou aquele escravo. E agora aquele escravo era dele. Ele era senhor daquele, ele era o dono daquele escravo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Nós temos escravos do pecado, com uma dívida impagável diante de Deus. O Senhor Jesus então vem, paga essa dívida. Então agora, irmãos, você deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. Só muda o senhorio. É isso que a gente precisa entender. A sua vida agora não é mais para você. Ok? Então o negue-se a si mesmo é a mortificação da vontade. É a entrega do controle para o Senhor. Ele agora é o Senhor, né? Do grego Kyrios. Ele é o Senhor. Então, o próximo passo aí desse imperativo do Senhor: tome a sua cruz. Jesus não disse: tome a minha cruz, porque a cruz de Jesus só ele podia carregar. Então cada um tem a sua cruz, irmãos. E a cruz, ela é individual e intransferível. Só você pode carregar ela. Então, para todo cristão, tem uma cruz do jeito que ele precisa, do tamanho que ele precisa, do peso que ele precisa. E só você pode carregá-la. Você não vai entrar no reino de Deus, irmão, sem uma cruz. Ok? Você não vai entrar no reino de Deus sem uma cruz. Ela é individual e intransferível, né? Cada cruz tem o seu peso e tamanho diferente. Ela é um instrumento de mortificação da carne. Você precisa morrer nela. Não existe evangelho sem cruz. A graça barata, né, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, onde ele fala da graça barata, né, um evangelho sem cruz. Não existe, irmãos. Você precisa dessa cruz porque você precisa morrer nela. A cruz, ela é um instrumento constrangedor. Mateus 27:32. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Jesus, a caminho do Gólgota, tão debilitado fisicamente ali por conta das agressões, eles não estavam conseguindo, com o peso da cruz, levar a sua cruz até o Gólgota. Quando eles pegam então esse homem, Simão, da cidade de Cirene, então o texto diz que ele foi constrangido a levar a cruz de Cristo. Meus irmãos, a cruz nos humilha, a cruz nos constrange. Ninguém pode seguir a Cristo sem cruz. Carregue essa cruz até o final, irmãos, e troque ela por uma coroa de glória incorruptível. Amém? Nós não vamos entrar no reino sem essa cruz. E por último, nesse tríplice imperativo, Jesus diz:
siga-me. Parece óbvio o que eu vou dizer, irmãos, mas quando Jesus diz siga-me, ele precisa ir na frente, né? Parece óbvio, mas tem gente querendo ir na frente de Jesus. Ele precisa ir na frente e nós atrás. Nós nunca podemos inverter essa ordem. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele está nos atravessando num campo minado, onde só ele sabe o caminho que precisa ser trilhado ali. Só ele sabe onde estão os laços, os perigos. Nós precisamos seguir a Jesus porque nós precisamos pisar aonde ele está pisando. Por isso ele precisa ir na frente e nós atrás. Nós não podemos inverter essa ordem. Lembra que você entregou o controle a ele? É ele que manda agora. Então nós precisamos seguir as suas pisaduras, né? Toda vez que nós tentamos passar à frente de Jesus, irmãos, nós sofremos o dano, não é verdade? E no versículo 35, irmãos, seguindo aí nesse ensinamento de Jesus, ele ensina agora que os valores do reino não são os mesmos do mundo. No reino, esta pirâmide está invertida, porque ele diz assim: ganha a vida eterna quem perder a sua vida terrena. Você está vendo que a pirâmide no reino ainda é invertida? Eu sou forte quando estou fraco, porque o Senhor Jesus diz para Paulo: a minha força opera na sua fraqueza. Quando você está cheio de si, né? Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de si. Você não pode estar cheio das duas coisas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não estou pondo todo mundo nesse balaio, tá, irmãos? Mas prega-se muito hoje a retenção das bênçãos. Você precisa reter as bênçãos, né? E como eu disse, o nível de sucesso do Senhor Jesus, ele foi medido pelo nível do seu esvaziamento. É aquilo que você doa, é aquilo que você dá, né? Então por isso esse texto diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O maior no reino é aquele que serve. Nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades se quisermos seguir a Cristo. Repito mais uma vez, a pirâmide no reino de Deus está invertida, irmãos. E se a gente vai caminhar com Cristo, nós não podemos caminhar com Ele sob os valores, sob os padrões do mundo. Ok? O padrão é dele, é Ele quem estabelece o jeito e a forma de segui-lo. E Ele está ensinando aqui, né? Ganha aquele que perde. Ok? Nos versículos 36 e 37, estamos chegando no final, eles endossam essas verdades, né? Porque o Senhor Jesus diz lá: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará ele em troca da sua salvação? Né? Então, ganhamos a vida eterna mediante a perda da vida terrena. Nada poderíamos dar em troca da nossa salvação, irmãos. Nada. Nossa dívida, como eu disse, ela era impagável, né? É a parábola ali do credor incompassível. Era uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E que ela foi ali, né? O nosso escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Então nada nós poderíamos fazer para salvar a nossa alma, né? E o Senhor Jesus está falando: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós devemos sim, irmãos, passar por esta vida na dependência do Senhor, mas focados e sabendo que a nossa pátria não é aqui, irmãos. Não crie raiz nesse mundo, ok? Faça como Abraão, ele esperava uma pátria celestial. Abraão já tinha esse discernimento espiritual, gente, né? A gente está vivendo aqui como se nós fôssemos viver eternamente nesta terra, nesse mundo. E não é o que o Senhor Jesus está falando aqui, né? Então, nada nós poderíamos dar em troca da nossa salvação, né? Pois para o Senhor mais vale um pecador que se arrepende do que o mundo todo. E ele diz aqui no versículo 38, irmãos: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Fala sobre se envergonhar de Cristo e da sua palavra. Fica a pergunta: você se envergonha quando te pergunta se você é um cristão? Né? Na faculdade, no trabalho, né? Nós temos muitos jovens aí, né, que são cristãos, que ao irem para a faculdade, irmãos, eles sentem vergonha de dizer
né, de assumir a sua fé publicamente. Tamanha essa ideologia que está tomando conta aí, né, das nossas instituições de ensino. Mas o Senhor Jesus está falando nesse versículo, irmãos: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus e dos anjos. Então nós não podemos nos omitir, nós não podemos omitir a nossa fé, né? Como o Senhor disse, né? Aquele não se envergonha, aquele que se envergonha de mim e das minhas palavras. É do Senhor Jesus Cristo e da Bíblia, né? Paulo, escrevendo lá a Igreja de Roma, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, irmãos. Não se envergonhe, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, a pior morte que existia naquela época. Ele foi fiel ao seu chamado, ele foi obediente a Deus, por amor de nós, irmãos, ele foi até o fim, né? Então, não se envergonhem de Cristo, não se envergonhem da sua palavra, ok? Por mais que, né, o mundo esteja caminhando numa direção contrária, irmãos, a gente sempre vai estar na contramão da cultura, do mundo, porque os nossos valores, como nós vimos aqui, né, a pirâmide no reino está invertida, irmãos, ela é diferente. Então, não se omita, né? Como o Senhor disse lá, a parábola das candeias, né? Nós somos a luz do mundo, então a luz ela precisa estar num lugar de destaque para iluminar a todos. Por isso nós não podemos, né, ser tímidos nesse sentido, no sentido de compartilhar o Evangelho, tímido no sentido de esconder a Cristo, não tímido na sua personalidade, ok? Mas tímido no sentido de se calar com relação à sua fé. Então essa é a timidez, né, reprovada pela Bíblia, não o tímido da sua personalidade, ok? E nós vamos entrar aqui no capítulo 9, versículo 1, porque ela faz parte desse versículo, desse discurso de Jesus, né? Quando o Senhor Jesus diz ali, no capítulo 9, versículo 1, ele disse assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, se referindo aos discípulos, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, irmãos, essa passagem também é uma passagem muito debatida e discutida no meio, né, teológico, mas o consenso, assim, né, que se entende ser uma aplicação mais saudável para essa passagem, é que os discípulos que estavam ali, né, eles não morreriam sem ver o reino de Deus, né, com poder. Então, essa passagem ela é muito debatida, né, quanto ao seu significado, mas acredito que Jesus estava se referindo à sua morte, ressurreição, ascensão e posteriormente o derramamento do Espírito Santo, revestindo os discípulos de poder. Por isso o Senhor Jesus diz lá: alguns aqui que não morrerão sem que vejam, né, o reino de Deus com poder. Então, acredita-se que eram ali, o Senhor Jesus estava se referindo aos apóstolos, aos discípulos, com exceção de Judas, né, que se matou. E esses mesmos apóstolos são aqueles então que presenciaram a chegada do reino lá no livro de Atos, né? Então acredita-se que esse versículo está tratando, né, dessa vinda do reino, quando o Senhor Jesus então, né, ele é assunto ao céu e ele envia o Espírito Santo, e ali então começa a igreja, né? O reino de Deus começa ali a se expandir na vida dos discípulos, dos apóstolos, né? E a igreja vai crescendo. Então ali o reino de Deus vem com poder e passa então a se multiplicar. É o que se acredita ser, né, a aplicação desse versículo 1 do capítulo 9. Irmãos, estamos então encerrando aqui mais um estudo, né? Nós vamos, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, né, de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, irmãos. É importante que você também deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que este é um vídeo, né, importante, e ele então divulgue este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Então,
até a próxima sexta-feira, né, para mais um vídeo, para a sua edificação espiritual, amém? Né? Fiquem todos com Deus e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.